Oi gente, tudo bom? Meu nome é Suelen, sou enfermeira e sou residente de saúde da criança. E hoje eu vou explicar para vocês como foi o processo para eu passar na residência. Então, lá no comecinho do ano de 2024, eu comecei o ano orando, falando: Deus, eu quero muito, é um sonho que eu quero, eu queria muito passar na residência para a saúde da criança e eu gostaria de entregar esse ano para o Senhor. Gostaria de pedir ajuda para conseguir passar. E aí comecei a estudar. Eu lembro que no comecinho do ano eu consegui um desconto na mentoria da professora Elisa. E aí eu comecei. Ela me ajudou muito, porque ela me ajudou a organizar a minha semana. E isso foi um dos pontos que mais me ajudou. Porque eu tinha que estudar na segunda, na terça, na quarta. Então isso facilitou muito a minha vida. A dica que eu dou pra você é: se eu não tiver a mentoria, o que eu faço? Você senta, pega o edital da residência que você quer, olha os conteúdos que costuma cair e organiza eles. Segunda eu vou estudar tal conteúdo, terça eu vou estudar outro conteúdo. E aí, dos meses lá de janeiro até outubro, eu estudava assim: eu assistia videoaula para os conteúdos que eu tinha dificuldade, resolvia questões, geralmente de 10 a 15 questões por dia, ou 20, às vezes mais, às vezes menos, revisava por flashcards. E no final de semana a gente fazia simulado, lembrando de sempre corrigir o simulado e ver o que eu estava errando. Então eu sempre corrigia, via o que eu estava errando e tentava mudar ou aprofundar em determinado conteúdo. Então eu segui essa rotina até ali o mês de outubro, foi quando as provas começaram. E aí lembrando que nesse período eu tinha o estágio de manhã da minha faculdade, eu tinha o estágio à tarde que eu fazia, e aí à noite geralmente ficava ou para estudar ou para fazer o TCC. E aí eu estudava nessas horas vagas que tinha, às vezes durante o ônibus, a gente lá do ônibus para ir para um lugar para o outro, eu estudava também, tentava pegar os flashcards ali e revisava. Horários vagos que tinha, eu tava revisando. E aí, quando chegou outubro, que foi quando começou o período de provas, eu comecei a focar em revisão. Então, eu assistia muitos aulões no YouTube que estavam gratuitos, dividia eles em vários dias, então às vezes o aulão tinha 5 horas. Eu dividia ele, assistia 1 hora por dia na velocidade 2 e ia revisando. Isso me ajudou muito e me deixou focar. E também foi um período que eu comecei a corrigir as provas anteriores que eu tinha feito daquela banca. Comecei e separei um caderninho, um bloquinho assim, um caderninho. E aí nesse caderninho eu fazia uns resumos. Como vocês podem ver, eu fazia uns resumos nele. E isso me ajudou muito para revisar. Então eu tinha resumo de CME, eu tinha resumo de centro cirúrgico, com conteúdo chaves que costumavam cair nas provas. Isso me ajudou porque, por exemplo, quando eu tava no ônibus ou quando eu tava fora, eu levava os caderninhos e ficava revisando. Flashcard também é legal porque você coloca dentro do bolso. E aí, quando você tem um tempo livre ali, você só pega e revisa. Então eu tava sempre revisando e fazendo questões. Passou as primeiras provas ali de outubro, novembro, e aí chegou o mês de dezembro, que era o mês da prova que eu tava me preparando mais, que era essa da CESDF. Eu comecei a focar muito em revisão, então eu corrigi a maioria das provas que eu fiz, passadas deles, e continuei assistindo aulões e revisando. Chegou a semana da prova. No dia da semana da prova eu tinha me organizado para assistir um último aulão. Esse aulão foi do Rômulo Passos, e aí ele tinha umas 5 horas, 6 horas de aula. Eu dividi ele na semana, assisti 1 hora por aula, assim, por dia. E aí eu assisti também um aulão da Elisa. E na sexta-feira, por incrível que pareça, eu ainda consegui assistir mais um aulão que foi do Gran Curso. E, gente, é uma dica que eu dou pra vocês: assistam essas aulas dos professores, porque eles acertam. É incrível. Teve várias questões que eu lembro que eu vi na aula dos professores e eu falava: gente, eu vi essa aula na professor fulano. E realmente aconteceu. Então estudem, assistam a aula tanto da equipe do Rômulo Passos, Gran Curso, super recomendo. Professora Elisa também, gente, é incrível. Tinha questões lá muito parecidas. Chegou o dia da prova, e aí eu lembro que no dia da prova, eu sentei, orei. Lá no momento da prova eu falei: Senhor, até aqui eu fiz o máximo que eu consegui na condição que eu tinha. Lembrando isso, eu queria falar pra vocês: tinha época que eu não conseguia estudar, gente. Tinha época que teve um mês que eu não conseguia estudar quase nada, porque era final de semestre. Eu tava entregando meu TCC, foi uma loucura, então eu não consegui pegar e sentar na minha cadeira para estudar. Então foi um mês que eu não tive rendimento quase nada. Mas eu tentava, nem que seja um pouquinho ali, 30 minutinhos, eu sentava, pegava um flashcard, dava uma lidinha
Teve outro mês também que os meus estudos eram baseados num ônibus, porque eu estava participando de 2 estágios, e os estágios eram os 2 campos eram distantes. Então a gente pegava 2 ônibus para ir para outro estágio, e eu lembro que essa época literalmente foi só revisando pelo meu caderno, pelos caderninhos que eu tinha, e flashcard, porque quando eu chegava em casa eu capotava e dormia. Então, isso aí pra mostrar pra vocês que vai ter tempo que a gente não vai conseguir estudar bonitinho, sentar na mesa, mas que o estudo é constância. E aí, voltando lá pro dia da prova, eu orei, entreguei a Deus e fiz a prova. Gente, tinha questões que realmente o que tinha no aulão caiu na prova, e isso era incrível. Tinha questões que eu fui pela lógica, então a gente ia ali, não, acho que essa aqui pode ser mais certa e tudo mais. Tinha questões que eu lembro de ter estudado e vi. Então, em todo momento, eu queria que vocês entendessem que o estudo é um processo constante e é uma montanha russa. Então, às vezes, você tá lá em cima, você tá com rendimento super alto, você tá acertando tudo, mas vai ter dia que você não vai acertar quase nada, que você vai tirar uma nota não tão boa no simulado, e isso é normal. Isso faz parte do estudo. O que você não pode fazer é desistir. Você tem que continuar tentando, até chegar o dia da sua aprovação. E acreditem, vai chegar o dia. Só não desistam. E aí, algo legal que eu queria contar pra vocês é que lá no comecinho do ano, eu lembro que a professora Elisa deu uma dica pra gente, que era pra gente pegar e escrever num papelzinho o nosso nome como se a gente tivesse sido aprovada e colocar em um local. Então eu fiz isso e botei num quadro, que era o quadro onde ficava onde eu estudava. E eu lembro que eu coloquei ele no segundo lugar, como se eu tivesse sido aprovada no segundo lugar. Gente, no dia que eu vi o resultado, que eu vi que tinha sido o primeiro lugar, eu fiquei chocada e eu fiquei muito feliz. E me veio uma palavra que eu gostaria de falar pra vocês, que é Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então Deus fez infinitamente mais do que eu pensei ou do que eu imaginei, e deu certo, eu fui aprovada na residência que eu tanto queria, que eu tanto sonhei. E com isso, eu venho contar pra vocês, não desistam desse processo. É um processo que vai ser constante, vocês têm que estar ali sempre, e sempre se motivando. E não só se motivando, mas também tendo disciplina. Então, saber que vai ter dias que você não vai conseguir estudar e sentar na cadeira, mas que você vai poder sentar em algum lugar que você estiver, às vezes, lanchando, comendo, e vai estar ali revisando o conteúdo de alguma forma. Então, gente, esse é um pedaço da história que foi para passar na residência. Eu espero que vocês gostem e chegar vídeos da rotina da residência e de como é que é esse processo lá dentro. Eu espero que vocês gostem e mais conteúdos aí sobre a enfermagem e a enfermagem na saúde da criança. Então é isso, gente. Não desistam, continuem e muito obrigada. Até a próxima!